Olá, tudo bem? Mais um videozinho. Pra quem não me conhece, então, eu sou a Marília Cruz, eu faço bolos de doces desde 2012 e agora eu montei meu canal, que vou passar pra vocês, então, várias dicas, várias receitas, técnicas, né, de espatulagem, técnicas de massas, para que vocês possam também se aperfeiçoar para aqueles que estão dentro do ramo da confeitaria e também para aqueles que gostam de fazer um bolinho gostoso em casa, né, para os parentes comerem. Então hoje o que nós vamos fazer? Um bolo bem casado. Espetacular, certo? Esse bolo já merece a tua inscrição, gente. Se inscreve. Se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, né? Coisa chique, né? Porque daí você me ajuda a continuar aqui no meu canal, que é só brilho. Então vamos lá começar então com o método. Veja, esse bolo eu vou usar como base o pão de ló. E aí a gente usa o quê? O método espumoso. O método espumoso nada mais é do que eu airar os ovos até eles dobrarem de tamanho. Então, este método vai fazer o quê? Ele vai me dar um resultado de uma massa leve e fofa. Tá? Então, normalmente, quando a gente usa o método espumoso, a gente vai ter que bater os ovos até ele dobrar de tamanho. Dá pra ser tanto na batedeira planetária quanto na batedeira de mão. A diferença é que na batedeira de mão vai demorar um pouquinho mais, mas o resultado vai ser igual, certo? Ele vai bater perfeitamente as claras. Então, no pão de ló, para ele ter essa textura, a gente vai precisar o quê? Bater os ovos. E é por isso que a gente chama então de método espumoso, que também pode ser chamado então de método por fermentação mecânica, porque a própria aeração desses ovos eu nem precisaria adicionar o fermento. Eu adiciono. Isso é algo meu pessoal, porque eu gosto de adicionar, tá? Eu já fiz várias receitas de pão de ló sem e com o fermento e eu prefiro o resultado com o fermento, tá? Ingredientes. O pão de ló, o tradicional, ele só tem 3 ingredientes: os ovos, o trigo e o açúcar. No caso do pão de ló da Marília, porque essa receita é adaptada por mim, né, vão 4, né? Eu não mudei só a questão do fermento, mas também das medidas, né? Então, no meu caso, vão os ovos, açúcar, o trigo e o fermento. Então, veja que é uma receita que os ingredientes são bem simples, são poucos. Então, a gente consegue fazer essa receita de forma bem tranquila e rápida. Então, nesse sentido, ela é uma receita extremamente fácil, certo? Muito bem, já falei do método, né, que é o método espumoso, já falei da nossa massa linda, maravilhosa, pão de ló de Marília, né? E também já falei dos ingredientes. E agora qual que vai ser o nosso recheio? Vai ser um brigadeiro à base de nozes, né? Só que esse brigadeiro, tá? Eu vou fazer com o que, gente? Com doce de leite de panela de pressão. Então eu peguei a lata de leite condensado, pus na panela de pressão e o ponto que eu quis para esse recheio foi o de 35 minutos, que não é um ponto tão escuro, né? Não é aquele ponto, por exemplo, de bem casado. Então ele é um ponto mais claro, né? E de cobertura, aquele lindo funda, coisa linda, maravilhosa que eu vou ensinar para vocês a fazer, né? Com açúcar impalpável e leite. Delícia, gente. Já estão derretendo, né? Coisa deliciosa. Então, partiu para a receita. Vamos lá. Vou bater os meus ovos inteiros aqui até dobrar de tamanho dentro, beleza? Então vamos lá. Já bati mais ou menos entre 4 minutos e meio, ok? Dobrou de tamanho. O que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar o açúcar. E a dica que eu dou pra vocês é que comecem em velocidade baixa. Eu vou acrescentar o trigo e o fermento. Eu gosto de peneirar, mas daí fica a critério de vocês, tá? Eu acho que é interessante porque fica mais leve ainda a massa e a gente consegue ainda retirar alguns gruminhos. Método espumoso, de baixo pra cima. A gente não quer perder todo esse trabalho que a gente teve pra fazer a aeração desses ovos, né? Que é o quê? De manter o pão de ló extremamente fofo. Não se preocupem que lá na descrição do vídeo vai estar a proporção da receita. Eu já levanto aqui para vocês conseguirem ver. Olha lá.
É uma massa bem fofa, ela é uma massa bem leve. Como todo pão de ló, né? Mistura bem embaixo para não ficar absolutamente nada de trigo no fundo. Baixo para cima. Com muito amor e carinho, né, gente? Que essa massa merece. Ó. Ó como é fofa. Fofa e leve. As minhas massas já assaram e foi um tempo de 35 minutos, certo? Essa minha massa eu coloquei em duas formas de 20 centímetros de diâmetro, então ela ficou uma massa alta, olha lá. Alta e fofa, ó, que espetáculo. Pena que vocês não conseguem ouvir o barulhinho que faz essa massa, porque essa massa canta, gente. Essa massa canta, pra quem me conhece sabe que eu canto também. Essa massa tem tudo a ver com a Marília. É delícia. Olha que espetáculo, né? Então, esta massa, dividida em duas formas de 20 centímetros de diâmetro, vão me dar o quê? 4 camadas de bolo, certo? Lá na descrição do vídeo, além de eu colocar todas as proporções dessa massa, eu vou falar quais são as formas que dão, tá? Bem bonitinho pra vocês não se perderem. Ela assou então, como eu já falei, por 35 minutos. E esta minha forma eu untei com desmoldante, mas nada impede que você unte com manteiga e farinha ou com papel manteiga. Lembrando que eu não unto as laterais, certo? E para desformar este bolo não pode estar quente. Espera esfriar um pouco para daí ele poder sair, ok? Porque esta massa de pão de ló não é a que eu postei lá no Instagram, que é a base de óleo. Essa massa, sim, ela tende a ser quebradiça e ser esfarelenta um pouco, tá? A minha massa de pão de ló à base de óleo, que é um espetáculo, que um dia, quem sabe, eu passo para vocês a receita, essa tem uma textura muito mais estruturada. Então, ela não é tão delicada quanto um pão de ló tradicional, certo? Então, agora nós vamos para o recheio. Então, agora a gente vai triturar as nozes. A gente não quer que fique uma farofa, tá? É só pra ficar em pedacinhos pequenos. Ó lá, triturei. Não é uma farofa, ainda tem pedacinhos, ó, bem pequenininhos, ó. Espetáculo. Cuidado no processador para não virar uma farofa, porque a gente ainda quer comer os pedacinhos de nozes. Então, lá, na minha panela eu já coloquei aqui o meu doce de leite, as minhas nozes e sim o creme de leite. Vai, creme de leite para ele ficar mais cremoso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar ponto de recheio. Agora a gente vai fazer o fundão. Aqui tem açúcar impalpável, que eu vou misturar com leite até o ponto desejado. Vamos lá. Olha lá como é que vai ficando. Viram? Ele vai ficando um glacê. Ponto de um glacê. Aí o nosso fundão. Então agora a gente vai começar a nossa montagem. Pessoas, hoje a gente fez um bolo bem mais longo. A gente fez a massa, a gente fez o recheio, a cobertura e a montagem. Olha que espetáculo! A tendência é ir caindo todo o fundão na lateral do bolo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e me sigam lá no Instagram para vocês sempre verem as novidades aqui do meu canal. Beleza? Então um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.